Boa noite. Hoje é 7 de setembro, 201 anos da independência do Brasil. Estamos aqui em outubro e vamos falar sobre teto de gastos. Na verdade, sobre arcabouço fiscal. Na verdade, sobre os pisos constitucionais para saúde e educação. O novo arcabouço fiscal coloca em risco esses pisos constitucionais para saúde e educação? Essa questão vem sendo fortemente debatida pela esquerda e internamente dentro do governo Lula. Há uma semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a aplicação dos pisos constitucionais da educação e saúde ainda neste ano significaria um shutdown no governo. Na segunda-feira, o jornal Valor trouxe uma entrevista com Paulo Bijo, secretário do Orçamento Federal, segundo na hierarquia do Ministério do Planejamento, e que ele afirma que o governo vai recorrer ao TCU para não aplicar os pisos mínimos para essas áreas. Pela Constituição de 88, o Estado brasileiro deve gastar obrigatoriamente 15% da receita corrente líquida com saúde e 18% da receita líquida de impostos com educação. Durante a vigência do teto de gastos imposto pelo governo Michel Temer, essas despesas eram corrigidas apenas pela inflação, sem considerar a arrecadação. Para debater esse tema hoje, Opera Mundi recebe Iole Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e autora do livro Território, Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador, professor e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, educador e comunicador popular, escritor e militante comunista. Passo à primeira pergunta da noite. O fim do teto de gastos, em tese, permitiria a volta da aplicação do mínimo constitucional para saúde e educação. Como vocês avaliam essa possível manobra do governo via TCU para não aplicar a regra da Constituição de 88 no ano de 2023? Qual é o impacto econômico e político dessa tentativa do governo de contornar a regra constitucional? E olha, você começa. Boa noite, Jones, Rose, Haroldo. Boa noite a quem nos assiste. Vocês, inclusive, estão acostumados a nos ver aqui às quintas-feiras discutindo temas internacionais. Mas como hoje é 7 de setembro, nosso dia nacional, nossa data nacional, então nós vamos, em homenagem ao Brasil, discutir um tema nacional, um tema importante, sem dúvida. E é interessante porque, pesquisando a respeito, eu me lembrei que há pouco mais de um mês mais ou menos, houve um outro programa, Outubro, que tinha um tema bem semelhante a este. E por que esse tema volta à pauta? Justamente pelo que o Haroldo disse, quer dizer, a notícia agora, a novidade agora com relação ao tema, é que há um pedido, há uma consulta, ela já foi encaminhada, agora isso está confirmado, ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, na verdade, é uma consulta para um parecer do TCU que autorize, de alguma maneira, o governo a descumprir os mínimos constitucionais para este ano. Qual é o imbróglio aí, só para a gente entender? Esse orçamento todo, a gestão do orçamento este ano, ela foi feita até um determinado momento com a regra antiga, que é a regra do teto de gastos. Quando é aprovado o novo arcabouço fiscal, a regra cai e passa a vigir uma nova regra. Nesta nova regra, o arcabouço fiscal famoso, nesta nova regra, os pisos retornam, os mínimos constitucionais, que é o nome mais preciso, tanto para a educação quanto para a saúde, retornam. O governo deveria aplicar, portanto, esses mínimos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, por uma razão política importante.
Mas o que está sendo pedido agora resulta de opções que foram feitas antes, que foram feitas já na gestão do orçamento até agora. Eu vou explicar. Eu tenho os números aqui. O governo tomou como base as receitas correntes líquidas no total de 1,258 trilhões, 1 trilhão 258 bilhões. Então, a proporção que deveria ser aplicada na saúde seria de 188,7 bilhões. O problema é que o governo só destinou para isso 170,5 bilhões. Ou seja, faltam 18 bilhões. E esses 18 bilhões, até o final do ano, precisam ser tirados de algum lugar. Na educação, na verdade, o problema não existe, porque o que o governo aplicou já é suficiente, já paga o mínimo constitucional. Tem os dados aqui, mas o reloginho já está me avisando que não vai dar tempo de exibi-los. Mas o problema fundamental está nesses 18 milhões. Isso é um problema? Claro que é um problema. Imagina, nós estamos tirando 18 milhões da saúde, 18 bilhões da saúde este ano. Por outro lado, eu acho que é importante a gente colocar isso no grau pelo que a gente vai discutir depois. Se o problema fosse só este ano, sob o argumento de que o governo Lula herdou um orçamento do ano passado, sob o argumento de que houve esse problema de metade numa regra, metade na outra, ainda o impacto seria menor porque a gente poderia justificar. O problema, para mim, está no que nós vamos discutir daqui a pouco. Tá bom, já a gente chega lá. Jones Manuel. Olá, Haroldo, boa noite, Oli, boa noite, Rose, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Veja, eu vou cometer uma indelicadeza que eu não vou responder diretamente à pergunta feita, que eu acho que existe um contexto aqui importante. Muito se fala da correlação de forças, do que não dá para fazer mais nada e por aí vai. É importante lembrar um certo percurso histórico. O governo Lula ganha eleição e começa uma campanha pública contra a austeridade, visando reformar o orçamento deixado por Bolsonaro e Paulo Guedes, que realmente tinha várias aberrações, vários buracos, ia paralisar vários serviços públicos. Mesmo toda a mídia, entidades empresariais e por aí vai, fazendo campanhas a apelidar a PEC da transição de PEC da gastança, o governo Lula consegue uma vitória, consegue remodelar o orçamento e consegue abrir um espaço fiscal gigantesco. Nesse contexto, o Senado, representando muito, inclusive, as oligarquias locais, o interesse dos governadores que queriam ter orçamento para fazer investimento e, consequentemente, garantir, por exemplo, a vitória nas eleições municipais de 2024, trabalham e dão um presente ao governo Lula. Qual é o presente? O teto de gasto do Temer foi aprovado por PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, que precisa de maioria qualificada. O Senado deu ao governo Lula o direito de aprovar uma nova regra fiscal por lei complementar, sem precisar de PEC, ou seja, o quórum de votação é menor. O Senado deu a exclusividade ao governo Lula de só ele enviar o projeto da nova regra fiscal, e tinha até agosto. Então tinha todo o primeiro semestre para debater, para mobilizar a opinião pública e tal, para construir um consenso em torno de uma proposta. E o Senado, bota aí na tela, por favor, José Igor, a Comissão de Justiça do Senado soltou um parecer, né, dizendo que não existe, desce aí um pouquinho, por favor, para a gente ler o documento, isso é um documento oficial do Senado Federal, citando o keynesianismo, citando a MMT, a Teoria Monetária Moderna, dizendo que não existe problema de endividamento público em moeda nacional e que se poderia aumentar o gasto público, ou seja, deixar de lado a austeridade, sem com que isso causasse inflação, desequilíbrios econômicos e por aí vai. Poucas pessoas lembram disso, porque isso, infelizmente, foi pouco divulgado. Muito obrigado, José. O que aconteceu quando a Comissão de Justiça do Senado soltou esse parecer foi que o ministro Fernando Haddad foi até o presidente Rodrigo Pacheco pedir para isso ser retirado, a referência ao keynesianismo, MMT, né? E o governo Lula escolheu mandar uma proposta de regra fiscal que já vinha com a lógica de teto. Veja, gente, o teto de gastos ele foi derrubado em dezembro no Senado. Ele foi derrubado. O que foi aprovado foi fim do teto de gastos do Michel Temer e o direito exclusivo do governo Lula mandar uma nova proposta de política fiscal, de regime fiscal até agosto. E aí o Senado já tinha apresentado toda a disposição de ter uma regra mais flexível, que não fosse pautada no congelamento do gasto público, e nesse meio tempo se conseguiu eliminar mandrake do Gilmar Mendes, tirando o Bolsa Família do teto de gastos,
que poderia ter efeito extensivo para outros gastos públicos, porque a lógica da liminar de Gilmar Mendes foi: não pode colocar o Bolsa Família dentro de uma lógica de teto de gastos, porque o Bolsa Família é uma política essencial para a dignidade humana e para a segurança alimentar das pessoas. Isso poderia ser estendido para outras políticas. Aí depois a gente debate o que foi feito com toda essa oportunidade que foi criada no período de transição do governo Lula. Obrigado, Jones. Apesar de você ter pulado a pergunta, passa a palavra para a Rose. Boa noite, Haroldo, Jones, boa noite, Oli, boa noite a todos que estão nos assistindo. Travou um pouquinho aqui para mim o Jones e depois o Haroldo, não sei se é a minha internet, então se travar aqui eu já peço desculpas. Eu quero até agradecer a Ioli, porque ela trouxe umas questões técnicas aqui, também peço desculpas porque eu não sou economista, então talvez eu cometa algum erro com essas tecnicidades, mas eu acho que esse é um assunto muito importante, assim, então eu fiz até um esforço para entender melhor e a gente poder discutir. O caso, né, os mínimos constitucionais voltariam com o fim do teto de gastos do senhor Michel Temer, para não chamá-lo de outra coisa. E seria previsto, com a volta dos mínimos constitucionais, um gasto a mais em 30% em relação ao ano que vem, em relação a esse ano, na saúde, e 8,5% na educação. E como a Ioli trouxe esses dados, né, eu nem sabia dessa questão da educação, mas pelo menos na saúde não vai ter dinheiro dentro dessa lógica do arcabouço fiscal. Mas importante também o que o Jones trouxe para a gente entender esse quadro político, né, da política econômica do governo Lula, esse quadro político mais amplo do que o governo está pensando como política econômica a ser aplicado num Brasil que passou aí entre 2016 e o final de 2022 por um arraso ultra neoliberal, se a gente pode usar esse termo aí. Então, dentro dessa lógica que o ministro Fernando Haddad apresentou, e que até esse documento aí que o Jones trouxe do Senado traz uma outra mensagem diferente do que eu acredito que seja até aquele projeto vitorioso nas urnas, né, porque as pessoas votaram porque queriam uma política econômica distinta do Bolsonaro. O pano de fundo do arcabouço fiscal é austeridade. Eu acho que não tem como a gente falar, embora a gente tente entrar nessas tecnicidades econômicas, mas é austeridade. Se o teto de gastos, se o orçamento brasileiro estava engessado com um teto de gastos totalmente engessado, com o arcabouço fiscal, eu vejo que está parcialmente engessado. Há uma flexibilidade, mas aí depende das receitas, e aí, enfim, entra num quadro extremamente complexo, e dado o cenário econômico brasileiro e tudo que nós passamos com o Michel Temer e com o Bolsonaro, eu acho que a tônica do governo não deveria ser essa. Né? E a Ioli falou um pouco isso, se isso fosse para um ano, mas eu acho que é esse, o pano de fundo do governo é a austeridade, do ministro da Fazenda é a austeridade, né? Não é exatamente criar um outro quadro político. E a sua pergunta, Haroldo, de quais seriam os desdobramentos, eu acho que tem uma incidência, eu vou falar só de uma porque meu tempo acabou, mas eu acho que tem uma incidência política muito negativa de não marcar este governo como um governo completamente diferente do Jair Bolsonaro e do Michel Temer, né, para daqui nas próximas eleições a gente dizer que pelo menos tentou fazer diferente. Então eu vejo essa manobra, caso ela aconteça, um tanto quanto antidemocrática, e com esse pano de fundo de uma regra fiscal austera. Né? Então, ao fim e ao cabo, para mim é bastante negativo, tanto os efeitos políticos como se o governo realmente caminhar por esse caminho aí burocrático, jurídico, que eu não sei exatamente como acontece. Obrigado, Rose. Passo a segunda pergunta. O economista Davi De Castro avalia que, com o novo arcabouço, é praticamente impossível o governo seguir a regra constitucional do piso de gastos em saúde e educação, porque o crescimento dos investimentos fica limitado a até 70% do crescimento da receita. E a única forma de manter o piso da educação e da saúde
no seu valor pleno, seria o de cortar investimentos em outras pastas, o que criaria crises políticas, inclusive de sustentação no Congresso. Como vocês avaliam esse entendimento do Decaixe? O problema de 2023 vai ficar maior nos próximos anos? Começo com o Jones Manuel. Então, vamos lá. O Davi Decaixe está certo e é importante explicar isso de uma forma mais didática possível. O que é que o novo teto de gastos aprovou? Aprovou que as despesas públicas podem crescer no máximo até 70% do arrecadado no ano anterior. Né? Então, fazendo uma conta, vamos imaginar aqui um número hipotético. Claro que o orçamento não é só isso, mas vamos imaginar que foi arrecadado 100 bilhões. O cálculo das despesas do orçamento é 70. Necessariamente, esses 30 bilhões morrem aqui em termos de gasto. O crescimento é de 100 bilhões, né? Se o crescimento for de 100 bilhões, você pode gastar 70 bilhões. Os outros 30 tem que pagar para gasto financeiro do Estado. Só que os pisos constitucionais de saúde e educação crescem a 100%. Né? Então, você tem todas as despesas crescendo no valor de 70% do arrecadado, meio ambiente, segurança, infraestrutura, ciência e tecnologia, cultura, assistência social e saúde e educação crescendo a 100%. Isso gera necessariamente um desequilíbrio, perfeito? Porque, inclusive, saúde e educação são dois dos ministérios que mais têm orçamento. Então, frente a isso, você tem três alternativas. Ou você monta um orçamento totalmente deformado, em que, por exemplo, você vai tirando dinheiro a rodo de cultura, de assistência social, de meio ambiente, de segurança, o que é muito difícil, porque, por exemplo, é muito difícil tirar dinheiro do Ministério dos Barbalhos, do Ministério da Cidade. É muito difícil tirar dinheiro do Ministério da Agricultura, do Fávaro, né, dos latifundiários, e por aí vai. E os ministérios, Ministério da Mulher, Ministério da Cultura, Ministério de Cidadania e Direitos Humanos, praticamente não tem orçamento significativo, né? Não é ali que está o grosso do dinheiro. Então, ou você governa com orçamento deformado, ponto 1, ou você aumenta muito a arrecadação para meio que mais ou menos equilibrar esse problema, o que o Arthur Lira, a burguesia, a mídia burguesa já firmou o pé que não vai permitir nenhum aumento significativo da arrecadação, ou você ataca os mínimos constitucionais de saúde e educação. Ou você dá um cavalo de pau e tenta apresentar uma nova regra fiscal, coisa que não está nem no horizonte do Lula. Veja, é importante entender que o novo teto de gastos foi feito para atacar os mínimos constitucionais da educação. Não há erro, não há debate e tal. Eu vou pedir para o José Igor colocar na tela, por favor, a notícia da revista Exame, que eu mandei aqui no chat. Veja, eu comecei falando para vocês, na resposta passada, né, que o governo Lula conseguiu, já na PEC de transição, esse não, José Igor, a outra, por favor, a segunda, conseguiu derrubar o teto de gastos do Temer, conseguiu uma ampliação gigantesca do investimento público no orçamento, recompor o orçamento, mas já no começo de janeiro, Fernando Haddad anunciou um corte da ordem de mais de 20 bilhões no orçamento. Veja, já no começo, esses 247 bilhões é a meta total, mas já em 12 de janeiro, o Haddad já anunciou um corte de 20 bilhões. Então já começou a austeridade. Em seguida, o Haddad anunciou que não ia dar o aumento do salário mínimo já em janeiro, que foi aprovado na PEC de transição, porque isso ia gerar uma economia de 2 bilhões. Então, segurou o aumento do salário mínimo, em nome de economizar 2 bilhões. E aí, José, agora coloca o texto, por favor, do site A Terra Redonda. O professor Pedro Paulo Bastos, economista da Unicamp, ele fez uma análise da lógica de construção do novo teto de gastos. O que ele buscou mostrar foi que é uma política fiscal feita para diminuir o tamanho do Estado paulatinamente e para necessariamente atacar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Foi feita para isso. Esse texto, não existe alternativa, está no site A Terra Redonda, é um texto maravilhoso, fantástico, que mostra com dados que a lógica do projeto foi feita para manter algum nível de investimento público, não está congelado no nível da inflação, como estava do Temer, mas desidratar paulatinamente. Nos próximos 20 anos, o tamanho do Estado brasileiro, da capacidade do Estado brasileiro de oferecer serviços de políticas públicas, vai diminuir necessariamente com o novo teto de gastos e os mínimos constitucionais também.
E aí, veja, gente, para concluir a resposta, que eu acho até que esse relógio deu bug aí, que eu já falei uns 3 minutos. Há uma mentira institucionalizada. O Alberto Cantalice, que é da Fundação Perseu Abramo e que é do PT, ele participou de um debate recentemente com Davi Decache e ele falou: ah, não, mas isso aí de atacar os mínimos constitucionais da educação, o governo não está defendendo. Veja, isso é mentira. Vários membros do governo já afirmaram isso. Rogério Seron, que é secretário subordinado diretamente ao Haddad, já afirmou isso. E, inclusive, o Alberto Cantalice falou que dava para tranquilamente manter o orçamento sem mexer nos mínimos constitucionais da saúde e da educação e cumprir a meta do teto de gastos. Isso é mentira também, gente. Então, não é que estão vendo, estão se debatendo. Não, o debate é como se vai atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Mas o novo teto de gastos foi feito com essa premissa, porque não tinha como ser diferente, dado matemática básica. Tá certo. Antes de passar para aí, olha, eu queria agradecer aqui o Denison Dourado, que fez mandou 2 super stickers e uma pergunta pelo superchat. Já eu faço ela. E também o Onei Araújo, que também mandou um comentário pelo superchat. Obrigado. Quem não fez superchat pode fazer super sticker, a gente fica super feliz aqui. Mas o Denison pergunta se o STF não poderia intervir no caso de não cumprir o percentual mínimo para educação e saúde. De fato, Denison, alguém pode acionar o STF e questionar isso, mas isso não vai eliminar o problema do equilíbrio das contas públicas, a menos que saúde e educação sejam retirados numa decisão do STF, ou por pedido do governo, ou por uma aprovação na Câmara, no Congresso, sejam retirados do arcabouço fiscal, das regras do arcabouço fiscal. Ou seja, não contem, porque senão você tem que tirar o dinheiro de algum lugar para cumprir o piso. Esse é o grande drama que o Decache aponta. Não sei se a Iori concorda. Então, aproveitando o gancho, respondendo ao Denison, né? Quer dizer, você já respondeu, mas só para complementar. Então, a consulta ao TCU é o Tribunal de Contas da União, é o que julga as contas, né? Julga, embora eles... Bom, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, senão meu tempo é comido. A consulta ao TCU é justamente para ter um parecer jurídico, digamos assim, ou pelo menos um respaldo, para não incorrer em crime de responsabilidade por não cumprir uma meta constitucional, que poderia ser questionada no STF. Então, o parecer tem esse sentido. Para este ano, sob argumento de que pegou uma regra de transição, enfim, para os próximos anos, caso haja essa modificação, ela será feita por não constitucional, caso em que, se aprovada, o STF não poderia questionar. Só para ter uma ideia da gravidade da coisa. Mas eu queria, para me ater à resposta, primeiro que assim, eu disse que se fosse só o problema da transição ali, deste ano, ele não seria tão grave justamente por isso. Pegamos uma regra antiga, herança maldita, embora o Jones tenha toda a razão, a folga fiscal oferecida pela PEC de transição era muito maior do que o ministro da Fazenda voluntariamente, né, propôs para o orçamento deste ano, mas, enfim, de qualquer maneira, haveria um argumento. E o próprio Haddad, vejam só, o próprio Haddad faz um discurso, eu não consigo me lembrar exatamente qual era um evento com o Lula, mas ele faz um discurso, faz uns 3 meses mais ou menos, celebrando que no governo Lula, a partir de 2004 ele já anunciava, os mínimos constitucionais com saúde e educação voltariam a ser aplicados. O problema é que, como já foi explicado pelo Jones, há uma questão matemática. O Decache tem falado sobre isso, mas não é só ele. Saiu o relatório, saiu em julho, né, o relatório de projeções fiscais do primeiro semestre, e um trecho do relatório que está subordinado à Secretaria do Seron, e um trecho diz a mesma coisa que o Decache está dizendo em outras palavras, ou seja, abre aspas, o descasamento entre o indexador do limite de despesa, que é o tal 70%, e as receitas que vinculam despesas específicas, que garante aumento de 100%, é prejudicial ao planejamento fiscal e pode afetar a composição do gasto público de maneira indesejada ao reduzir o espaço fiscal disponível para outras políticas. Ou seja, se você cumprir isso, você tem que tirar de outros lugares. É a mesma coisa que o Decache está dizendo. Por isso que, mantida esta regra,
E essa será a chantagem. Bom, para manter essa regra, para cumprir essa regra, ou bem nós mudamos a regra, ou bem teremos que alterar os pisos. E é aí que está a gravidade da coisa. É aqui que está a gravidade da coisa. Eu acho, até para... Primeiro que o Cantalice, é bom dizer que ele não... O que ele fala não representa a posição da Fundação, tá? Na Fundação, as pessoas são livres para dizer qualquer coisa, mas é bom deixar isso claro. Segundo, peço Vênia aí ao reloginho só para completar meu raciocínio. Segundo, que eu até acho que, e depois eu quero falar sobre isso, mas lá para frente a gente fala, sobre um certo descasamento entre uma condição política, pelo menos do presidente Lula, e a condição econômica. Depois a gente fala sobre isso. Então, não sei se na cabeça do Lula isso está claro, mas o fato é que esta regra fiscal coloca um problema grave. Um problema grave, ou você vai cortar de outras áreas, ou você vai mudar o piso. As duas coisas são terríveis. Para completar, a prova disso está no orçamento de 24. Nós estamos falando de 2023, tem esse pedido para o TCU. Nós estamos falando de uma possível proposta de mudança, passaria a valer em 2024, em 2025, né? Ela seria aprovada em 24. E o orçamento de 2024, que já foi enviado, nele, os pisos estão mantidos, porque são obrigatórios, né? Não há nenhuma cobertura a isso. Qual é a pena, quer dizer, que se paga para manter esses pisos? Você não está prevendo aumento para o funcionalismo, não está prevendo aumento para o Bolsa Família, está cortando de outras áreas, etc. Então, é a prova objetiva de que não só o Decaixe está certo, como a área econômica do governo sabe disso. Tá certo. Retomando essa questão que a Iole colocou, que são as questões políticas que derivam dessa decisão do arcabouço. Oi? Eu não respondi essa pergunta. Desculpa, então eu volto a ela daqui a pouco. Não pula a Rose, põe aí a hashtag, pessoal. Desculpa, Rose. Eu vi uma vez que tinha a hashtag aí, não pule a Juliane, que pulava muito a Juliane fundo. O Jones... Mas aí é o Breno, hein? Não sou eu, hein? Só queria... Eu tenho culpa, mas não da escala que o Breno tem. O Jones e a Iole, né? Eu nem vou gastar o meu tempo todo, porque eles fizeram excelentes explanações e estouraram um pouquinho o tempo. Mas a Iole, até no final da fala dela, ela fez referência ao orçamento, e a sua pergunta tem a ver com uma crise política. Como que se pretende o arcabouço fiscal para o orçamento do ano que vem? Tem um aumento de 1,7% nas despesas, somente em relação a esse ano. E esse aumento, ele não vai dar conta de cumprir com as despesas de todos os ministérios, inclusive as despesas não obrigatórias. Então, é isso, né? Para onde iremos? Vai reduzir os mínimos constitucionais, que também é péssimo. Além disso, 1% de aumento nominal para os servidores públicos. Ou seja, né, um aumento que pode ser zero, porque 1% nominal não é 1% real sobre os índices de inflação. Não ter um aumento no Bolsa Família. Quer dizer, além da crise política, porque a direita da frente amplíssima, né, presente nessa frente amplíssima, que está cobrando a sua parte, mas que também o que me deixa bastante, assim, eu não sei nem dizer, não sei se surpresa é a palavra, o ministro Fernando Haddad voluntariamente, muitas vezes propor essas regras austeras, sem levar as discussões, porque vamos ser sinceros, isso não está sendo discutido, a questão do arcabouço fiscal não foi discutida no âmbito da sociedade. Essa questão a gente discute aqui no programa Outubro e as pessoas assistem, mas se você pega uma parte até da militância, né, estava comemorando a questão do arcabouço, sem tentar colocar, sem uma posição crítica e tentar colocar no horizonte os problemas que vão ser criados, e que a sua pergunta mesmo faz alusão ao que o Davi Decaixe disse, e acompanho ele e assisti a entrevista dele com o Breno, até que ele fala, né, uma entrevista recente, tem alguns dias que ele fala dos problemas, que é o seguinte, está todo mundo muito feliz com os resultados econômicos deste ano, né, que foram puxados pelo aumento dos gastos públicos, pela questão do agro, mas de ano que vem, com o arcabouço, a ressaca vai ser outra.
Bom, e aí com essa questão do orçamento, né, e desses aumentos, não, do 1% nominal aí do Bolsa Família sem nenhum aumento, não é somente uma crise política em relação aos ministérios de cortar dinheiro dos ministérios, mas também eu acho que a gente tem que pensar num pacto aí social e com a base do presidente que elegeu o presidente Lula. Então, como a Iole falou, a questão é complicadíssima e até pode ser pior do que a gente imagina. Obrigado, Rose. A minha terceira questão era sobre justamente essa armadilha política. O Lula não corre o risco de ficar, pelos diversos constrangimentos do arcabouço, permanentemente numa corda bamba entre cumprir uma regra ou descumprir outra, e assim ficar suscetível a um eventual processo de impeachment num momento em que a sua popularidade não estiver tão alta? Começo com... Agora me perdi totalmente. E olha, acho que você... Eu acho que é Rose, ela não foi a última no bloco anterior? Não, tem alguma coisa errada nisso. Eu acho que a Rose falou 2 vezes no bloco anterior. Mas vai, Rose. Fala aí, olha, me corrija. Aconteceu que você pulou a Rose. A Rose deveria ter sido a segunda a falar e seria a primeira agora. Tá. Mas Então eu pulei eu mesmo acho, a Rose. mas eu acho que a Rose pode ser a primeira agora. Então pode ser a Rose, tá ótimo. Desculpa, Rose. Repete a pergunta, por favor, Haroldo. Não, o Lula não. O arcabouço é um conjunto complexo de regras muito difíceis de serem cumpridas na integralidade. Você acaba. O Lula não corre o risco de estar permanentemente sob a pressão de cumprir todas as regras, o que seria, de uma certa forma, impossível do ponto de vista prático, e assim estar suscetível a um processo de impeachment num eventual momento que sua popularidade não esteja tão elevada? Bom, aí a gente entra numa questão política, né? E eu vou até fazer um comentário assim, a gente estava falando nos bastidores, vou tentar trazer isso para analisar. A questão da substituição da Ana Moser, né? Me parece que se a gente for tentar, fora das tecnicidades desse arcabouço, mas tentar entender a mensagem política, econômica que o Lula está passando para o Centrão e imaginar que isso vai proporcionar um apoio político e de que, né, entregar esses cargos ou fazer essas concessões na política econômica para ter uma melhor relação com esses grupos políticos, eu acho que isso é uma corda bamba. Né? Eu acho que o Arthur Lira ele mostra muito bem ao que veio e esses políticos com essa trajetória também. Agora, pensando nessa questão do impeachment, também a gente volta para o governo de 1 a 2, né, com as políticas austeras também do Joaquim Levy, e como foi difícil para a Dilma coesionar uma força de apoio nas ruas com a economia indo muito mal. Claro, isso eu estou tentando fazer um exercício político aqui para tentar responder a sua pergunta, mas é porque é complexo. Porque a gente não sabe os resultados econômicos. Por exemplo, esse ano o mercado ficou bastante decepcionado, né? Porque esperavam resultados econômicos piores do que o que a gente teve, mas essas questões são complicadas. Agora, eu acho que tem um ponto do arcabouço fiscal também que pode desembocar em problemas para o Lula, do ponto de vista da popularidade, se a economia não der os resultados que é esperado, que é uma questão que talvez não seja tão realista e frágil, que é a fé do ministro Fernando Haddad em 2 questões principais, que é o aumento das receitas, né? Ou seja, ele vai conseguir zerar, vai conseguir o déficit, zerar o déficit a partir do aumento das receitas, e a fé no investimento privado, né? De que vai criar um cenário de déficit zero e confiança no governo, e que o investimento vai partir do setor privado. Isso também, né, essas 2 questões, uma política mais próxima do centrão, mais próxima dos partidos de direita, e essa crença de que vai vir, de que as receitas vão aumentar via tributação,
e de que o setor privado vai investir, eu acho que isso pode criar um quadro muito complexo no ano que vem para o presidente Lula. Porque a gente falou aí do aumento do funcionalismo público, do Bolsa Família sem aumento, essa questão dos mínimos constitucionais, que a gente não sabe se vai adiante, se não for também, tem a questão de uma crise política com os ministérios. Então, eu acho que o quadro é extremamente complexo. E essas armadilhas, elas podem vir, mesmo que o presidente prometa, por isso que eu falei no início da minha resposta sobre essa questão da Ana Moser, e essa que eles estão falando que agora o embarque do Centrão no governo, essas questões podem vir mesmo com uma série de concessões do Lula, tanto do ponto de vista dos cargos, né, para ter o Congresso, quanto do ponto de vista de colocar em curso uma política econômica que seja mais bem vista por esses grupos. Obrigado, Rose. Passo a palavra para a Iole. Acho que a Rose levantou aspectos muito importantes, né? Afinal de contas, acho que ninguém aqui é economista, mas acho importantíssimo a gente debater esse assunto porque a dimensão política deste tema, para mim, é a fundamental. Eu disse na resposta anterior, salvo engano, que às vezes parece, né, haver um descolamento entre a condição política que o Lula imprime ao governo e a condução econômica que as pastas planejamento e fazenda, principalmente, aplicam, né? E, por exemplo, tem uma frase que o Lula... Sabe que o Lula pega algumas frases e ele repete, né? Ele tem um pouco esse estilo. É o estilo de um comunicador popular, eu diria, embora essa seja a área do Jones. Ele, por exemplo, diz algo desde a época da campanha, e ele repete agora, quase toda semana nos seus programas, né? Nos seus podcasts, ele repete que dinheiro aplicado em saúde e educação não é gasto, é investimento. Ele repete isso, no entanto, há uma discussão nas pastas econômicas sobre mudar a lei, mudar de alguma maneira os mínimos constitucionais, que implica efetivamente em reduzir o financiamento da educação e saúde por considerá-la um gasto. Essa é a única explicação para essa redução. Igualmente, o Lula fala, principalmente quando vai fazer um discurso fora do país, mas aqui também, sobre a importância do Estado, sobre o absurdo que são os neoliberais quererem reduzir o Estado, etc. Ao mesmo tempo, acho que foi o Jones que tocou nisso agora, o arcabouço fiscal, na prática, ele representa uma diminuição paulatina do tamanho do Estado, porque se você vai condicionar a despesa a 70% do crescimento das receitas e, portanto, do crescimento do PIB e da arrecadação, você está fazendo com que, proporcionalmente, o Estado seja cada vez menor, né? Isso também é matemática. Então, há esse descolamento estranho. Eu não sei se o Lula não se deu conta, eu não sei. Aí há várias teorias. Há a teoria do bom e do mal policiais, que eu nem acredito muito nisso, enfim, eu não vou aqui especular porque o tempo é curto. Mas o que é fundamental? O fundamental é aquilo que Rose e Jones já disseram. O fundamental é que ninguém nos colocou essa armadilha. Isso, para mim, é a coisa mais absurda. Ela foi autoimposta. Essa armadilha a que o Haroldo se referiu e que pode criar problemas lá na frente, porque ou você cumpre e isso cria atritos com sua base social, diminui a sua popularidade, ou você não cumpre e aí pode ensejar, dependendo das circunstâncias, um pedido, não sei se de impeachment, mas enfim, processos que a gente já viu acontecerem e sabe que depende muito mais das circunstâncias políticas. Embora eu ache, com isso eu concluo, embora eu ache que se tiver que fazer essa opção entre cumprir a regra para não ficar mal legalmente, mas ficar mal com o povo, ou ficar do lado do povo, não cumprir, fazer esse debate de uma outra maneira, tendo o apoio popular, eu optaria pela segunda saída. Porque, no fundo, é o que disseram os meus amigos aqui. No fundo, não é o apoio no Congresso, não é. O que garante a manutenção do governo, o que garante que ele não vai sofrer o impeachment, é o apoio popular. Tá certo, obrigado. Jones Manuel. Não, veja, eu acho que a gente tem que deixar algumas coisas que também estão circulando um pouco, tanto na mídia progressista, com nobres e raras exceções, como na mídia burguesa. Na montagem do orçamento, boa parte da bancada do União Brasil e do PSD
reclamou do nível de aperto do orçamento e reclamou da pouca margem de investimento. Por quê, gente? Veja, o Centrão, grosso modo, ele é antipopular, ele é inimigo de direitos trabalhistas, de população indígena, população negra, não gosta de universidade pública, escola pública e tal, mas o Centrão, no geral, não é fã de austeridade. Por um motivo bem simples, eles precisam de orçamento para roubar, para garantir seus feudos políticos, para fazer tudo isso que o Centrão faz. Então, veja, várias figuras do Centrão, via o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que não vale o que o gato enterra, mas enfim, foram tentar pressionar o governo para ter um orçamento um pouco mais folgado. Então, é até falsa a ideia, não porque o Congresso, não, vários setores da direita do Congresso queriam um orçamento mais folgado, e a própria Simone Tebet chegou a falar que esse déficit zero não faz sentido. A Simone Tebet e a Esther Dweck, né, que é a ministra da Gestão, defenderam uma meta uma meta mais folgada, não déficit zero. Então, acho essa a primeira coisa fundamental. Há um núcleo duro ali na política econômica, que é respaldado pelo Lula, e aí eu acho até ocioso, olha, o debate, o que é que o Lula acha? O negócio o Fernando Haddad é subordinado ao Lula. Tudo que está acontecendo está na conta do Lula também. É isso, assim. Porque se ele não compreendeu bem o que está passando, isso também é um problema dele, é um defeito dele enquanto líder do processo e tal. Mas qual é o problema, Haroldo? Ano que vem é ano de eleição, né, gente? E aí, sem querer ser eleitoreiro nem nada, mas a gente tem que antecipar os cenários. Veja, o governo está apresentando um orçamento com proposta de basicamente zero reajuste para o funcionalismo público federal. Estamos falando de 1.200.000 pessoas. Aí imagina você deixar 1.200.000 pessoas sem reajuste salarial em ano de eleição. Já é burro. O governo está propondo não reajustar o Bolsa Família. Então você vai pegar a maior base eleitoral com a política social mais significativa de toda a era petista, você vai deixar sem reajuste em ano de eleição. Os investimentos do novo PAC, o tempo de maturação deles, o efeito gerador de emprego, não vai ser suficiente para ter um impacto muito grande na eleição de 2024. Para piorar, o nível de investimento colocado no orçamento de 2024 está muito abaixo. Inclusive, o nível de expansão do gasto público está muito abaixo do que foi gasto até agora, né? Então, veja, para além do risco do impeachment, eu acho que tem a questão anterior, gente, que é, no ano de eleição municipal, em que todas as capitais do Brasil estão sendo disputadas, o governo Lula decidiu amarrar sua capacidade de fazer política pública, de gastar dinheiro, que é um fator fundamental no desempenho eleitoral. Então, assim, no ano da eleição, vamos fechar a chave do cofre, e aí, com consequências eleitorais na popularidade do governo, que também tem consequências eleitorais. Veja, aí os gênios do pragmatismo, da grande política, que dizem que sabe tanto pensar a disputa do poder, eleição, estão fazendo isso em ano eleitoral. Tá certo, obrigado, Jones. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, além de agradecer de novo a quem já fez superchat, professor Zé Neto, Denison e Ounei. Lembrar a todo mundo que Opera Mundi precisa do apoio dos seus espectadores e leitores. Então, corre lá, operamundi.com.br/apoio e escolha a sua faixa de contribuição. Pode ser mensal, anual, ou pode ser até uma contribuição única. Você doa lá uma quantia e não se preocupa mais com isso. A segunda opção é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Clique em Seja Membro, também tem várias faixas para você escolher. A terceira opção é a que já tem bastante gente fazendo hoje, mas eu quero mais, porque a gente precisa, o Superchat e o Super Sticker. E se você estiver assistindo ao programa gravado, manda um valeu demais. Finalmente tem o Pix, apoia@operamundi.com.br, a chave é essa, a razão social, última instância editorial limitada. Desculpa. E assim você fortalece o jornalismo independente e ajuda a combater as fake news e as narrativas alternativas, inclusive na área econômica, né? A gente precisa discutir esses assuntos seriamente. Vou passar a quarta pergunta da noite, que é a seguinte. O fim do teto de gastos, de certa forma, está liberando um crescimento significativo no orçamento das duas pastas, saúde e educação. Em 2024, pela proposta enviada já pelo governo federal,
a verba destinada para a educação será de ao menos 8% maior do que a dotação em 2023. E no caso da saúde, o crescimento é de 30%. Os recursos da saúde subirão de 168 bilhões para 218 bilhões. Ainda faz sentido a gente trabalhar com teto constitucional nessa situação? Não é hora de fato, rever essa regra criada em 88? Eu estou fazendo aqui um papel de advogado, não só do Haddad, mas de vários economistas liberais que acreditam nisso. Então, eu passo a palavra para a Iori, antes que a audiência pegue no meu pé. Mas você não está insinuando que o Haddad é o diabo, né? Eu não insinuei nada, além do que eu já insinuei. Estou brincando, gente. Antes de entrar na resposta, foi bom que o Jones falou sobre o Lula, né? Na verdade, eu concordo. Quando eu falei desse aparente descolamento, não é porque eu acho que o Lula não é o responsável pelo governo dele. O governo é dele, em qualquer caso, ele é responsável. O que me assusta, o que me perturba às vezes é que, pelo fato do discurso do Lula aparentemente estar alheio a tudo isso que está acontecendo, isso reforça, inclusive na esquerda, esse sentimento de que, imagina, isso que vocês estão falando, isso que o Decache, que o Jones, que a Ioli, que a Rose estão falando, isso não existe. O Lula acabou de falar que fez uma entrevista com o ministro da Educação. Então, eu acho que isso perturba, entendeu? Eu acho que isso atrapalha e reforça a ideia de que o Lula sabe o que faz. Então, eu, na verdade, estou colocando isso como um problema político mais grave ainda, porque parece que enquanto um... Né, daí eu citei até o policial bom, o policial mal, parece que enquanto um está fazendo um discurso, o outro, né, lá atrás está fazendo outra coisa. Isso eu acho muito ruim. Ponto. Foi isso que eu quis dizer. Sobre a pergunta do advogado, do Haroldo, Pode sacanear. Manda ver. Poderíamos... eu acho que tem dois problemas aí, não na sua pergunta, na sua colocação, que é justamente para provocar, né? Na sua provocação. Tem dois problemas aí. Um é que nós poderíamos discutir isso se todos os problemas da saúde pública e todos os problemas da educação pública no país já estivessem bem resolvidos ou pelo menos muito encaminhados. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe de longe, quer dizer, o SUS é uma coisa maravilhosa, sem dúvida, não há outro país da dimensão do Brasil que tem um programa de saúde pública como o SUS. Mas olha quantos problemas ele ainda tem, né? Seja a quantidade de leitos insuficientes, seja o tempo que as pessoas têm que esperar para fazer um exame, e todos os especialistas falam, ele é subfinanciado. Leia-se, falta dinheiro. Educação, a mesma coisa. As nossas escolas públicas têm problemas de monte. E a solução de grande parte delas exige dinheiro. Então, esse é o primeiro problema. O segundo, aí concordando com a Rose e o Jones em perguntas anteriores. O segundo problema desta pergunta, desta provocação, na verdade, é que a lógica disto é a lógica do cobertor curto. No fundo, a lógica é do cobertor curto. Ou seja, gente, mas educação e saúde já tem muito dinheiro. Então, se a gente não tirar deles e der para outras áreas, essas outras áreas não vão ter como ser financiadas. E justamente essa lógica do cobertor curto é a lógica neoliberal. Essa lógica que é repetida pela área econômica e que nós precisamos nos livrar dela. Porque esse cobertor pode ser esticado, esse cobertor ele pode ser de várias maneiras ampliado, a gente pode comprar outros cobertores, adquirir outros cobertores, mas a gente entra nessa lógica que coloca todas as áreas em disputa, né? E isso é uma tragédia para o povo. Obrigado, Ioli. Jones. Geraldo, eu acho que além do que Ioli colocou, que eu concordo plenamente, eu acho que tem uma outra questão. Volta e meia, o argumento que aparece é que o Congresso é conservador e que, por exemplo, o novo teto de gastos é um pouquinho melhor que o do Temer e foi o que deu para fazer. Não dá para fazer mais, não é isso? Inclusive, vários membros aqui do programa Outubro, não essa bancada, mas de outros dias, usaram esse argumento durante o debate sobre o novo teto de gastos. Não é isso? Então, veja, o argumento é que o Congresso é conservador, a correlação de força institucional está desfavorável, então por isso que tem uma permanência forte da lógica de austeridade na nova regra fiscal. Mas esse mesmo Congresso conservador, com a correlação de força desfavorável, a gente vai mexer nos mínimos constitucionais da saúde e da educação para dar mais dinheiro? Percebe? Tipo assim, ou tá mentindo antes ou tá mentindo agora.
Acho que tem um argumento aqui político. Quem sustentou que esse novo teto de gastos? Porque Rose tocou num ponto fundamental, que inclusive, sinceramente, eu vi muito silêncio, que é o novo teto de gastos foi aprovado em regime de urgência no acordo com a Haddad e o Arthur Lira, não passou por comissão nenhuma, audiência pública nenhuma. É o modelo do FHC. O FHC, quem tem um pouco mais de idade lembra, o FHC, quando queria tratorar as coisas, ele fechava ali com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, botava tudo em regime de urgência, não dava tempo de debater nada. Quando a gente ia ler o projeto, já votou, já foi aprovado. O novo teto de gastos foi assim, né? Então, assim, até a tentativa de gerar um debate público para tentar influenciar um pouco a correlação de forças no Congresso, isso foi negado. Foi negado também na reforma tributária. Vale lembrar, viu, gente? Está sendo tudo aprovado em regime de urgência, sem passar por comissão, sem passar por audiência pública. E aí, veja, não há justificativa de alguém me dizer que uma mudança pode ser melhor agora, percebe? Nos mínimos constitucionais. Esse é um ponto. E aí é um segundo ponto que o Lula e companhia falaram muito durante o período da PEC de transição e que agora todo mundo esqueceu, que é a gente tem 7 anos seguidos de depressão orçamentária. Começou com o governo Dilma II, em 2015, com ajuste fiscal, como o Joaquim Levy. E de 2015 para cá, todas as áreas do país, todas, têm depressão orçamentária. Cultura, assistência social, saúde, educação, eu acho que com exceção de defesa. Com exceção de... Bem lembrado, Rudo, bem lembrado. Com exceção de defesa. Então, veja, há um argumento aqui que é, para além do que a gente precisa para ir melhorando o que já não está bom, há um debate aqui sobre recomposição das perdas orçamentárias dos últimos 7 anos, né? Porque quando você constrói um hospital novo, por exemplo, e você passa 7 anos seguidos sem garantir o mínimo para a manutenção dele, o serviço piora. Só para fechar isso nos 10 segundos, a questão da CBTU, do metrô. Por exemplo, o metrô, desde o governo Temer, está com um processo violentíssimo de desfinanciamento, né? Então, aqui em Recife, toda semana o metrô quebra. Por quê? Porque faz 6 anos que não vem a verba suficiente para fazer a manutenção e a reposição de peças. Então, não é só aumentar um pouquinho. Você tem uma série de problemas acumulados. Então, mexer nisso agora é mexer para ataque. E aí, veja, mexer para ataque porque a equipe econômica do Haddad, salvo, quem sabe, eu estou já mudando de opinião, salvo o Guilherme Melo, mas repito, estou já mudando de opinião, a equipe econômica do Haddad é um ajuntamento de liberal, daquele liberal que tem raiva do povo, que tudo é para cortar orçamento, sabe? Então, dali não vai sair nada bom. Obrigado, Jones. Passo a palavra para a Rose. Olha, eu concordo muito com o Jones e com a Iole. Acho que a Iole até começou respondendo a pergunta com uma coisa muito básica, né? Nós temos problemas na saúde, na educação, e não são problemas que começaram a partir do teto de gastos em 2016 com Michel Temer. Né? Então, tem problemas estruturais, crônicos. Então, a gente não pode... Eu acho que essa discussão é muito vazia, a gente tentar falar assim, não, mas vamos rever os mínimos constitucionais porque não precisa de tanto assim. Outra questão, é difícil a gente falar isso, né? Eu sou do PT, então, assim, mas a gente precisa fazer essa discussão com muita franqueza. O arcabouço fiscal, como ele chega para a gente, né, de forma voluntária, através do ministro da Fazenda, e o que ele significa, fica muito claro que o alvo não é a necessidade nem da saúde, nem da educação e nem dos demais setores. Aqui a gente está discutindo esses mínimos constitucionais, né, da saúde e educação, mas não é a necessidade nem dos demais setores. Mas esse discurso muito batido e muito cruel, inclusive, do equilíbrio fiscal, né? Que aí a gente vai entrar para uma discussão teórica da lógica neoliberal. Então, assim, fazendo uma visão, olhando de uma forma política, social, é um projeto, é uma proposta muito ruim, né? E ela é uma proposta que chega antes de ter uma contrapartida do Congresso, né? Ela chega até o Congresso extremamente rebaixada. E aí eu volto a dizer, o Brasil tem problemas crônicos e estruturais, sublinha-se aqui saúde e educação,
que essa lógica neoliberal, e a gente já pode ver que isso aconteceu em vários países do mundo, não vai resolver. Então, eu fico muito até triste, assim, de ver que essa lógica permeia esse governo, que foi eleito com outro discurso, que na PEC da transição teve outro discurso, e nesse momento está entregando tão pouco. E isso tem efeitos pedagógicos, não só na militância, mas no país inteiro, muito, muito ruins, porque as pessoas acham que este é o único caminho, né? O equilíbrio fiscal é o único caminho, fica aquela lógica muito ruim da economia de um país associada à economia doméstica, as pessoas têm essas respostas prontas, é difícil muitas vezes você fazer, eu não sei se foi a Ioli ou se foi o Jones que falou, essa discussão é difícil fazer, porque as pessoas vêm com essas respostas prontas, ou de que o Lula sabe o que está fazendo, ou de que o Lula fez um discurso e falou que vai ser resolvido. Não, ao fim, eu acho que leva a gente até para uma discussão desse descolamento também que a Ioli falou, porque parece que não dá para entender, para uma discussão para a comunicação, porque muitas vezes também parece que não dá para entender o que o governo quer passar de fato, né? Qual é o discurso, qual é a política econômica. Então, fica um quadro extremamente confuso que tem esses impactos pedagógicos na sociedade e não levam para discussões sérias, né? O arcabouço fiscal passou de uma forma ok, sem discussão, sem nada, e as pessoas achando que está tudo bem, e hoje aqui a gente está discutindo qual vai ser o tamanho da catástrofe. Então, por falar em tamanho da catástrofe, vocês já tocaram nesse assunto, vários de vocês, acho que o Jones falou mais, a Iori tocou, a Rose também, que o orçamento de 2024 não prevê aumento nem para o Bolsa Família, nem para os funcionários públicos, que são dois setores que votaram majoritariamente no governo Lula, por um novo governo Lula. Nossa, acho que o cachorro aqui... Desculpa, gente. Sofreu algum acidente, não muito grave, mas sofreu. Perdi um pouco o rebolado aqui com isso, mas vamos lá. Como lidar com essa questão política, né? Ou seja, o governo Lula não pode estar abrindo mão da sua base com esse orçamento de 2024 para cumprir os pisos constitucionais. Como é que é esse jogo? Como que vai ser possível jogar esse jogo no ano que vem? Jones Manuel. Veja, Haroldo, eu acho que é mais grave que isso. Não é abrindo mão da base. O nome disso é estelionato eleitoral. Ponto. Isso tem nome e sobrenome. O nome disso é estelionato eleitoral. É mentir para as pessoas. Porque, note bem, tive um debate até aqui no Opera Mundi com a Juliane Furno, um debate bem acalorado sobre a questão de privatização dos presídios, que ela falou que não era responsabilidade do governo Lula. Depois eu peguei o decreto de abril, o Lula estava viajando, foi o Alckmin que assinou, que mudou o PPI, não da Petrobras, o Programa de Parceria de Investimento do Michel Temer, que fazia várias PPPs em saúde, educação, cultura, assistência social, e o governo Lula inseriu segurança pública e presídios. Veja, além do corte de despesa pública, além de atacar os pisos constitucionais de saúde e educação, além de não dar aumento do funcionalismo público federal em ano de eleição, veja, não dar aumento do funcionalismo já é grave em si, ano de eleição é impressionante, né? Que os mestres do pragmatismo, do não sei o quê, decidiram deixar 1 milhão de pessoas esse aumento ano eleitoral. Além de dar aumento do Bolsa Família, o novo teto de gastos tem como consequência inexorável o crescimento de PPPs, de parcerias público-privadas em serviços públicos, entre eles presídio. Então, por exemplo, o governo Lula está submetendo, a gente falou da Ana Moura, está submetendo o Silvio Almeida a um constrangimento. O Silvio Almeida ele fez o prefácio do livro A Nova Segregação, da Michelle Alexander, que fala da privatização dos presídios nos Estados Unidos. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar no ministério, com o governo Lula estimulando, como nenhum governo até hoje, a privatização de presídios via BNDES. O governo Lula está submetendo a base dele, das promessas de campanha, a Marina Silva outro constrangimento, porque tem um negócio chamado PPP das florestas, que é o BNDES financiar com dinheiro público a privatização de parques e reservas para privados cuidarem. E nos critérios de reflorestamento dessa PPP da floresta, pode plantar eucalipto, gente. Entendeu? Você pode desmatar ali uma Mata Atlânticazinha, um pau-brasil, um negócio desse, e botar eucalipto, sabe? Então, veja, é uma tragédia. E aí há um processo de negação permanente, né?
Um processo de negação permanente. Então, as pessoas não estão querendo encarar o tamanho do buraco. O novo PAC, do 1,7 trilhões, número fantástico, 56% é investimento privado. E boa parte dele em PPPs. Então, por exemplo, aqui em Recife, o prefeito da cidade anunciou que vai abrir 100 novas vagas de creche, tudo PPP. Então, vai se tornar raridade, isso com apoio do BNDES, viu, gente? Vai se tornar raridade, por exemplo, você ter emprego direto como professor, professora, pedagogo numa creche. O BNDES continua com a mesma função do governo Temer e do governo Bolsonaro de estar fazendo estudos para viabilizar privatizações. Aqui em Pernambuco, a governadora do PSDB pagou 16 milhões para o BNDES para fazer um estudo de privatização da Compesa, a nossa companhia de água estadual. A Companhia de Gás da Bahia, que é a segunda maior do Brasil, o governo Jerônimo Rodrigues está querendo privatizar. Segunda maior companhia de gás do Brasil, sabe? Pública, do estado da Bahia. Então, veja, o que acontece é um conjunto de desgraças que só está fortalecendo a extrema-direita, só está fortalecendo o fascismo, só está fortalecendo a burguesia e que há um processo de negação, quase que tem que chamar psicanálise, Lacan para explicar essa porra, ou Vygotsky, e que já vai dar um rebote grande na eleição. E aqui eu termino dizendo o seguinte, olha, a gente vai, tudo constante, a gente vai levar um pau da desgraça na eleição do ano que vem, um pau da desgraça, e depois ninguém pode ficar surpreso e colocar culpa em WhatsApp, fake news e mamadeira de piroca não, viu? Porque não é essa a questão, não. Tá certo. Rose Martins. Olha, eu achei, sinceramente, muito, muito negativo essa questão dos servidores públicos. Eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa, assim, mas tentando fazer uma visão sociológica, me parece que os servidores públicos apoiaram a candidatura do Lula e votaram no Lula. E esse 1% é nominal, né? Então, o real mesmo, corrigido com a inflação, é um aumento de 0, né? E eu não sei se foi o Jones que citou. Rose, eu posso estar enganado, mas pelo que eu entendi, foi anunciado 1%, mas na proposta foi 0. Ah, sim. Então é pior do que você está falando. Significa, na prática, uma redução salarial para quem é funcionário. Sim, porque é 1% nominal, né? Não é 1% real, né? Na prática, não está corrigido, então não é nada, não aumenta nada. Não, isso foi anunciado, mas quando a peça foi enviada, foi com reajuste 0, não teve 1. Ah, sim. Então que é pior do que eu imaginava, que quando eu li sobre isso, achei péssimo. Essa questão dos servidores, né, do perfil dos servidores, que geralmente são sindicalizados, né, votam na esquerda, a questão do Bolsa Família, ela está operando tudo dentro dessa lógica do arcabouço, que eu falei, não é a questão da necessidade, né? A economia de um país da dimensão do Brasil não está sendo vista a necessidade, as necessidades econômicas do seu povo, mas sim esse discurso do equilíbrio fiscal. Eu não vou me estender muito, eu já falei sobre isso, eu não tenho muito o que falar sobre isso, adicionar sobre isso, mas novamente, é dentro dessa lógica e extremamente negativo, porque não foi esse discurso do presidente Lula na campanha, né? As pessoas que votaram no presidente Lula não votaram a partir de um discurso, de uma política econômica de austericídio. Não foi isso. Então, eu vejo como, assim, extremamente negativo e que não marca. Acho que isso é uma questão importante. A gente precisa marcar esse novo governo, esse terceiro governo do Lula, como algo completamente diferente do governo Michel Temer e do governo Jair Bolsonaro. E na política econômica, a gente não está conseguindo fazer isso. Tem um discurso científico, tem um discurso na política externa, da cultura, que fica claro que são campos distintos, mas a política econômica incide na vida material das pessoas e é o que as pessoas cobram, sim, né? As melhoras na economia e a aprovação do governo Lula, inclusive em pessoas que votaram no Bolsonaro nesse ano, mostram isso, né? Que as pessoas estão preocupadas com o seu bolso, mas o cenário para o ano que vem parece ser extremamente negativo. Então, é preocupante, e se é isso que eles estão propondo para os servidores públicos a partir do ano que vem, é péssimo. Não tem margem para a gente tentar justificar isso de nenhuma forma. E olha... Eu concordo com o Jones e a Rose sobre a gravidade dessa medida. Eu estava pensando, né, que um dos problemas da gente estar nessa vida há mais tempo
é perceber que os mesmos erros seguem sendo cometidos. São os velhos erros que se repetem. E interessante que eu poderia dizer, essas pessoas não aprenderam com a história, mas não se trata daquela história que se leu nos livros. Na verdade, se trata dos mesmos protagonistas, os mesmos protagonistas que viveram o que nós vivemos, e aí, primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, impeachment, golpe, né, prisão de Lula, e, no entanto, parece que não aprendemos nada e os erros repetem. Que erros seriam esses? Um é esse já citado, quer dizer, achar que essa base social ela é cativa. Seja a base social do MST, seja a base social dos funcionários públicos, seja a base social, enfim, ela já é cativa e nós não precisamos fazer nada por eles. Nós temos que agradar o outro lado, o mercado, temos que agradar a direita, enfim. Sem perceber que se você perder o apoio deste lado, é aí que você vira presa fácil do outro lado. O segundo erro associado a esse, e eu fiquei muito incomodada também, aqui já foi citado, com o que aconteceu essa semana, o segundo erro é apostar que os movimentos sociais, e eu cito os movimentos sociais porque, evidentemente, o movimento sindical do funcionalismo público é importante. Então, não se trata só do voto dessas pessoas, se trata também do movimento social organizado. Então, o outro erro é achar que movimento social, apoio, isso não vale nada. O que conta é a governabilidade institucional. Então, eu troco a possibilidade de fazer políticas públicas, de dialogar com esses movimentos, por cargos que eu vou dar aos representantes dos partidos do centro, que são os que geralmente se movimentam mais, né? Oposição ou governo é uma questão circunstancial, mas, na verdade, eu dou cargos e isso não garante nada. Vocês viram a história do Silvio Costa, né? Que o republicano soltou uma nota dizendo que ele não representa o republicano, que ele está ali em caráter pessoal e que o republicano vai manter a sua postura de, como é que eles chamaram? Acho que não vou lembrar aqui, a independência colaborativa ou algo do gênero. Pode render alguns votos? Pode, mas para quê? Para aprovar que proposta, né? Isso daria outro debate, enfim. Mas esse é o segundo erro. E o terceiro, que nessa semana foi o que mais me preocupou, que é decorrente de tudo isso, foi a virulência com que aqueles que criticaram o governo foram atacados, inclusive por setores da própria esquerda. Quer dizer, essa ideia de que a gente não pode criticar, essa ideia de que a gente não pode mobilizar, não contra o governo, mas a favor de políticas que vão, ao fim e ao cabo, garantir, sim, a popularidade do governo, portanto, garantir que esse governo se mantenha ali, que não sofra nenhum golpe, etc. Qualquer movimento nesse sentido é visto por uma parte da própria esquerda como se você estivesse jogando água no moinho dos fascistas, etc. E se a gente não desmontar este arranjo rapidamente, nós teremos dias difíceis. Tá certo, coloquei na tela aí a nota, um trechinho da nota do Republicanos, quem quiser procurar e saber o texto completo, copia, cola, joga aí no Google, acha. Mas é isso, o Republicanos reitera que não fará parte da base do governo Lula, mesmo tendo um ministro indicado agora. Gente, queria agradecer muito a vocês, a todo mundo que participou, mandou superchat, teve bastante contribuição, agradeço muito. E olha, Rose e Jones, obrigado por saírem aí, mas eu acho que o assunto era importante e valia a pena. Valeu! Tchau!